Agora no nosso programa, uma entrevista especial, bem sugestiva para o momento, com o economista Luiz Carlos Ewald, conhecido também como Senhor Dinheiro. Orientações e dicas não faltaram nessa entrevista feita pela repórter Solange Souza. Confira comigo. Luiz Carlos Ewald é um dos palestrantes hoje mais disputados do nosso país. Ele é formado em engenharia e em economia, 45 anos de dedicação ao magistério e dá dicas valiosas para os brasileiros de como lidar com um assunto tão delicado que é o dinheiro no final de cada mês. Como equilibrar esse orçamento. Em época de crise, de recessão na economia, essas dicas são valiosas. E ele é o nosso entrevistado especial de hoje do programa Valor Profissional. Professor, é um prazer recebê-lo no nosso programa. É um momento muito delicado na nossa economia, uma crise, mudanças também na área da política e lidar com o dinheiro para o brasileiro nunca foi tão difícil. O senhor acha que essa é uma das situações mais delicadas que o brasileiro já enfrentou até hoje? Olha, nós estamos até nessa área concorrendo com as coisas que foram piores em todos os tempos. Então, eu devo dizer, nunca na história do país tivemos um retrocesso tão grande. Não estamos, nesse momento, nem só em recessão, já diz que estamos em depressão desde não sei quanto. Então, todos esses recordes, nós estamos juntos também. Diz que 80% dos brasileiros estão endividados. E se chegou a um cúmulo da inadimplência, que é não pagar água, luz, gás, telefone, condomínio e aluguel. Quando esses itens fundamentais de subsistência da família estão assim, sem grana para serem realmente consolidados, é porque o bicho está pegando, né? E por que é tão difícil lidar com o dinheiro para o brasileiro? Ainda é uma situação delicada, você compra sempre mais do que precisa, gasta muito mais do que tem. Olha, a gente tem que ver também que tudo passa pela grande dificuldade que o Brasil tem para resolver estruturalmente tudo, chama-se educação. Se a gente não tem uma educação primária, básica, pretender ter educação financeira ainda é um estágio posterior. Por que as pessoas não conseguem se controlar, não conseguem controlar o próprio dinheiro pela experiência que o senhor tem, pela vivência toda que o senhor observa no Brasil? Olha, não tem explicação para isso não. Não digo que eles não consigam se controlar, é que falta educação mesmo em tudo. Então essa estrutura de cultura primária que as pessoas não têm, porque vêm de situações mais complicadas, de criação, de família e tudo, é que dá uma desestruturação na sua organização financeira familiar. É muito complicado. Como é que o brasileiro pode se adaptar a essa nova realidade? Quais são os conselhos que o senhor pode dar para uma família? A grande maioria está endividada no país nesse momento, mas o que se pode fazer para diminuir os transtornos provocados por essa crise? Uma conscientização da necessidade que existe de ter equilíbrio financeiro na família. Toda dieta é boa, desde que seja feita, né? Aí tem a de Beverly Hills, tem a de proteínas, tem a do doutor não sei o quê, do fulano, do Beltrano, e o que acontece? Se não fizer, não emagrece. Então é a mesma coisa. Muita gente hoje pregando várias teorias para poder economizar, várias maneiras de fazer orçamento e tudo. Mas se o indivíduo não estiver consciente da necessidade e do que vale realmente ter um controle de suas contas, ser organizado, não adianta nada. E o que deve ser prioridade? Olha, a prioridade deve ser uma conscientização da família, pai, mãe, filhos, agregados, avô, avó, sogro, sogra, de tal maneira que se saiba que passo que pode ser dado para não cair no abismo. E outra questão do brasileiro que é muito difícil, além de saber lidar com o dinheiro, é economizar. Muita gente gasta muito mais do que tem, se endivida e não consegue poupar. Existe um percentual que, em tese, o brasileiro deveria poupar todos os meses para ter uma certa estabilidade financeira. Eu tenho uma solução muito boa para isso. Também precisa ser uma decisão para ser cumprida. É você, na hora que recebe o salário, quando a gente recebe o salário, a gente pega assim, tira 10% da primeira coisa e paga um dízimo para nós mesmos, para a nossa igreja. Para o seu futuro. Então, isso é uma coisa fundamental. Não tem muita gente que está afiliada à igreja e paga o dízimo. Por que não pode pagar para a nossa igreja? Eu tenho a minha igreja, poxa. Igreja financeira dos juros dos últimos dias.
Agora tem uma dúvida que todo mundo que está em casa nesse momento com certeza tem, eu vou lhe perguntar. O senhor é um homem equilibrado financeiramente? Consegue controlar todos os seus gastos? Olha, quando você vai ver, pode ter visto nas minhas apresentações, que eu não falo de você. A única coisa que eu posso falar, você é no celular, porque você é mulher, eu não. Em bolsa, em sapato, em perfume, é você. Mas eu sempre estou envolvido. Porque quando a gente entra no cheque especial, quando a gente compra no cartão de crédito, quando a gente dá um passo maior que a perna, a gente se dá mal. A gente, quer dizer, eu estou. Então, eu posso confessar para você que eu já passei por todas as situações. O que é um fato gerador dessa situação, primária, básica, é o filho. Filho dá muita despesa. Um primeiro filho aumenta 30% a despesa do casal. O segundo, 20% em cima daquele. É menos porque você aproveita, bota uma cama beliche, o transporte é o mesmo para levar os dois para a escola, consegue desconto na escola se você tiver bom papo lá. E então o segundo aproveita a roupa de um para o outro. Agora você imagina que situação que eu vivi, que eu tive 4 filhos. Cada filho, no meu padrão, vale assim, ao final de 276 meses, são 23 anos, mais ou menos 2 milhões, em valor real. Vamos dizer que em dólar, vale 2 milhões de dólares. Muito dinheiro. Aí as pessoas fazem as contas e dizem assim, não, mas se eu multiplicar meu salário por 276, não dá isso. Calma. Quando você compra fralda para o seu bebê, por mês você gasta 40 vezes 4, 160 reais num mês. Esse 160 que você gastou de fralda e que sujou tudo, né? Não foi para a poupança. No mês que vem, outro 160 não foi para a poupança. O primeiro 160 já está rendendo juros. No outro mês, já está com 2 meses de juros. Então, todo o dinheiro que a gente gasta não é aplicado, é gastado, é consumido. Aí 276 meses assim, você não sabe o que é mole. Por que 276? É creche, é jardim da infância, ensino fundamental, ensino médio, e depois ainda você tem depois faculdade, 23 anos, tá? 23 anos o filho vai embora, tudo bem. Mas eles não vão mais embora. Eles agora ficam, né? Com os pais. Ficam. As despesas continuam. Continua, não quero saber de ir embora. E aí, como é que você vai fazer? Professor, foi um prazer conversar com você no programa Valor Profissional de hoje. A situação está melhorando, porque eu gosto muito desse Papa. Esse Papa Francisco. É pop, né? Sim. Eu vi uma reportagem dele voltando da África, apavorado com a situação de miséria de lá, e dizendo assim, olha, as pessoas, ao vivo, todo jornalista dentro do avião, as pessoas têm que parar com esse negócio de se reproduzir igual coelho. Aí ele levou um maior bronco no dia seguinte no Vaticano. Aí no dia seguinte ele disse assim, eu quis dizer que até 3 filhos está bom. Acabou aquele negócio de dizer que tem que transar para se reproduzir. Não é? Tem que ter juízo. E ele mudou esse conceito. É o planejamento familiar. Solução para o Brasil, educação e planejamento familiar. Não pode ter mais filhos do que pode sustentar. A gente tem que educar, sentar à mesa, almoçar, jantar, ir na reunião de pais, mostrar o que está certo, o que é errado, o que é o caráter de uma pessoa. Ainda mais com os exemplos que a gente tem, que bobeou, não é? Rouba a gente aí. Então não pode ser assim. Então tudo isso hoje é possível com educação. E planejamento familiar é porque não pode dar passo maior que a perna. Professor, foi um prazer conversar com o senhor no programa Valor Profissional de hoje. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo ao Piauí. Que todo mundo economize, poupe bastante, se ficar muito rico um dia se lembre e pague um dízimo para mim, né? Muito obrigada.